Shalom, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um devocional. Hoje, sexta-feira, quase iniciando o Shabat aí. Queremos declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa e sobre a tua família. Hoje nós vamos estar com a apóstola Cristiane, e eu sei que o Senhor continuará falando do teu coração. Pai, nós pedimos que a tua bênção entre nas casas de todos aqueles que nos ouvirão, trazendo cura, libertação, provisão, ativação, trazendo a bênção do Senhor. Sabemos que a tua bênção nos prospera e nos leva, Senhor, a níveis mais altos em ti. Sabemos que o Senhor tem tudo liberado já para nós e que o Senhor tem a restauração e a vida plena. Por isso nós declaramos isso, aonde essa transmissão alcançar, Senhor, que a tua vida possa também ser manifesta na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, viu? Amém. Amém. Amém, AP. Obrigada. Obrigada aí pela oportunidade. Amém, queridos? Eu não estou vendo vocês, mas vamos lá. Eu quero falar sobre um tema que está muito em evidência, né, nesse tempo. Nós sabemos que é necessário, né, esses fundamentos aplicados nas nossas vidas, na vida dessa geração, né? Mas eu acho pertinente eu falar sobre isso porque foi uma das áreas ou a área, né, que eu fui mais restaurada, né, nesse tempo. O Senhor, Ele mudou as bases, as estruturas, né, da minha vida através da paternidade. E eu quero falar sobre isso hoje, amém? Eu quero compartilhar, né, com vocês essa palavra. Eu acredito, queridos, que quando, né, esses fundamentos nas nossas vidas são mudados, né, são quebrados e colocados, né, um fundamento da verdade em nós, é quando nós verdadeiramente nós conseguimos prosperar, nós conseguimos mesmo estar, né, vivendo a vontade de Deus. Porque uma vez que nós estamos no Evangelho ou inseridos no reino do Senhor, mas com fundamentos errados, né, nós não vivemos totalmente a verdade. Nós precisamos que os fundamentos sejam trocados, né? Nós precisamos que os velhos fundamentos, as velhas estruturas, as velhas bases, né, sejam quebrados para que nós possamos, de fato, em Cristo, viver a verdade. E um desses fundamentos nas nossas vidas é a paternidade. Isso faz de um cristão, né, muita diferença. Muita grande diferença. E eu quero ler aqui em 1 João, capítulo 3, né, o versículo 1, que fala: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém? Mas agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, a missão de Deus, né, o propósito de Deus é que nós sejamos parecidos com Ele na nossa identidade. E não tem como ser parecido com Deus fugindo de uma paternidade, fugindo dessa paternidade. O que nós vemos na igreja global, nessa geração, são esses fundamentos destruídos ou errados, né? E isso também era na minha vida, né?
E muitas que estão inseridas no reino ou dentro do contexto de uma igreja não dão importância nesse fundamento. Acha que por estar dentro de uma igreja, né, não tem necessidade de haver essa transformação. E muitos que estão dentro da igreja, eles têm no entendimento a questão do pastoreio como ovelhas mesmo, né? Mas nós sabemos que na figura do tabernáculo precisa haver uma transformação de animal para filho. A nossa identidade em Cristo, em Deus, ela precisa haver uma transformação. Nós somos inseridos em Jesus, somos inseridos no reino como animais, como ovelhas. Somos chamados para esse, né, para esse governo como ovelhas. Mas nós, segundo a figura do tabernáculo, que nós aprendemos até, né, com o A.P. Eder, com o nosso pai, né, nós não podemos permanecer com essa natureza animal. Nós precisamos ser transfigurados, nós precisamos ser transformados em filhos, com uma identidade de filhos, né? E muitos, dentro do contexto igreja, eles passam dessa identidade de ovelha para a identidade ministerial só, né? Eles passam dessa identidade de ovelhas, né, para pastor, para líderes, né, para apóstolos, para profetas. E, na verdade, queridos, uma lacuna, porque houve um pulo, né, de processo nesse meio tempo. Quando nós vamos para a figura do tabernáculo, nós vamos ver ali que no átrio, né, quando o animal ele é morto ali, quando ele é sacrificado ali, está falando da nossa natureza, né, animal, está falando da nossa natureza que precisa haver sacrificada para que nós recebamos de Deus a verdadeira identidade, né? Que é filhos. O primeiro passo depois da transformação da ovelha é filhos, é sermos transformados em filhos de Deus. Antes de sermos, né, de termos uma identidade ministerial, antes de fazermos alguma coisa no reino, ou no, né, né, nesse contexto de reino, igreja, né, a comunidade em que você vive, em que eu vivo, a família em que nós vivemos, nós precisamos entender quem nós somos em Deus, de fato. Nós não podemos ter apenas uma identidade ministerial, nós temos que ter uma identidade como pessoa. E antes de eu ser, né, apóstola, né, eu costumo dizer que eu não sou apóstola. A minha função, eu tenho uma função, eu exerço no reino uma função de apostolado. O Senhor me chamou para esse papel, o Senhor me chamou para esse governo, né, de exercer essa identidade apostólica no reino, mas como pessoa eu preciso ter o fundamento em mim, né, como filha do Senhor, como filha de Deus. Sabe, queridos? Porque independente de qualquer função que eu venha aplicar no reino, que eu venha fazer no reino, indiferente disso, eu preciso saber que para alcançar o céu, eu não preciso ser apóstola, mas para alcançar o céu, eu preciso ser filha. Para alcançar o céu, a santificação ela tem que passar pela pessoa da Cris, da Cristiane, não apenas, né, da pessoa da Cris apóstola, sabe? Ou da Cris pastora, né? Ou da Cris líder. Mas o céu, ele é para a Cris filha de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos entender que os nossos fundamentos no Senhor, né? Quando eles são resolvidos, quando nós temos esse fundamento em Deus de filho, nós vamos ter muitas coisas resolvidas dentro de nós. E uma delas é as nossas intenções, né? Qual é a intenção do meu coração para que eu exerça governo no reino? Qual é a intenção do meu coração quando eu falo do contexto igreja? Qual é a intenção do meu coração e o porquê que eu faço as coisas no reino de Deus, né?
E aí nós podemos entender que o filho, quando ele sabe que ele é filho, ele sabe que ele não tem só o amor do pai, mas ele tem as responsabilidades que ele precisa exercer dentro daquela família, dentro daquela casa. Nós vemos hoje, queridos, no mundo uma pesquisa que falando que 70% dos filhos que entram na opressão, na depressão, são porque eles não são incluídos como responsáveis, ou seja, eles não têm uma responsabilidade, eles não são tratados como responsáveis dentro de uma casa, com papéis de responsabilidade. E às vezes nós vamos para o reino de Deus, nós chegamos na igreja, né, num ambiente onde nós temos muito para fazer, né? A maior parte dentro da igreja é função, e nós fazemos, e às vezes temos muitos problemas no relacionamento, por causa de bases e fundamentos errados, né? E um desses fundamentos, quando ele é errado, nós não deixamos que a paternidade, né, de um líder seja aplicada em nós. Nós não permitimos, nós não nos permitimos ser discipulados, nós não nos permitimos ser, né, fundamentados no reino. A maioria das pessoas que tem problema de paternidade e andam na orfandade, né, eles têm raízes muito rasas no reino, eles não conseguem se firmar, né, eles têm problema de firmar as suas bases em Jesus, em Deus. Então, são pessoas que são inconstantes, não conseguem permanecer dentro de um contexto, até mesmo da igreja, por causa não da função, eles até fazem muita coisa, mas por causa do relacionar, por causa do relacionamento, porque às vezes dentro da nossa família, da nossa casa, quando temos um filho que é órfão, né, nós percebemos que às vezes até pode fazer a função dentro da casa, mas o relacionamento com o pai existe uma lacuna. Existe um problema com o relacionamento com os pais, né? Aonde ele não se sente aceito, aonde não se sente inserido, aonde não se sente amado, aonde não se sente pertencente. A base muito visível na vida de um órfão, quando a pessoa é órfão, é ele não se sentir que ele pertence àquele lugar. E muitas pessoas estão inseridos dentro da igreja, mas eles não estão ou não se sentem que pertencem ao reino de Deus. Se sentem perdidos com relação ao contexto reino de Deus. E tem motivações erradas, né? Atitudes erradas, porque por causa dessa base errada, os relacionamentos são frustrados dentro da igreja, e não tem como nós falarmos que nós pertencemos a um reino, sendo que os nossos relacionamentos não fluem. Sabe, queridos? E eu posso testificar disso na minha vida, né? Quando eu conheci o AP Éder, né, eu tinha essa questão da orfandade, essa base maligna de orfandade na minha vida, né, essa falta de paternidade, né, eu trouxe um contexto da minha infância e isso gerou em mim muitos problemas de relacionamento e até mesmo de me relacionar com Deus na base da confiança, de não conseguir confiar e de não conseguir, né, entender a expressão do amor de Deus. Porque a expressão do amor de Deus não é aquele amor, até nós estudamos isso ontem na ministração do propósito de verão com o AP, sobre a questão do amor maduro e sobre a questão da paixão, né? Quantos de nós, inseridos dentro do reino, temos um amor que não é amor, temos entendimento de sentir um amor que não é amor, é a paixão. E o amor de Deus não é paixão, o amor de Deus, ele é aquele amor maduro que, com atitudes de entregar Cristo por nós, nos amou.
né, queridos? E isso nós precisamos entender que essas bases malignas das nossas vidas precisa ser desconstruída. Eu preciso me entregar a Deus para que o Senhor desconstrua e o Senhor vai usar alguém aqui na terra. Você sabe, a questão é que muitos de nós queremos que o Senhor venha na forma de um anjo por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, por causa dos problemas de relacionamento, né? Nós queremos que Deus se manifeste a nós como qualquer outra coisa, menos na figura de um líder, de um pastor ou de um apóstolo aqui na terra. Nós queremos ser cuidados por Deus, mas nós não queremos ser cuidados por alguém aqui na terra. Nós achamos que nós somos bons demais para ser cuidado por alguém aqui na terra. E nós sabemos que os fundamentos do Pai, né, os fundamentos de Deus, ele é aplicado em nós através de alguém aqui na terra. Porque Deus é espírito. Amém, queridos? Não sei se você está conseguindo entender, fala um amém aí, ou digite um amém aí para que eu possa entender o que você tá entendendo, amém? Então, essas bases erradas, malignas nas nossas vidas, geram muitos problemas e que impedem de nós sermos ativados na nossa identidade ministerial. Porque, às vezes, nós podemos até fazer algo dentro da igreja, fazer algo dentro do reino. Mas nós não fluímos na verdadeira identidade. Pessoas que estão dentro, fazendo funções que não era para fazer dentro do reino. Por quê, queridos? Né? Existe na nossa geração um anseio de reconhecimento, né? Um anseio de ser visto, um anseio de ser, né, aplaudido, de ser preenchido, né, por esses afagos na alma, que diz muito de da falta de paternidade. Porque quando nós temos uma paternidade, queridos, resolvidas em nós não buscamos anseio de ninguém. Nós não buscamos aplauso, nós não buscamos reconhecimento da igreja local, né? Porque a igreja local não me reconhece como pastor, não me reconhece como líder. Às vezes, nem nós mesmos nos reconhecemos como líder, como pastor, porque às vezes o que não é o desenho que Deus tem para mim. O desenho que Deus tem para mim não é pastoreio. Eu preciso entender isso. O Senhor tem um desenho de pastor, mas por anseio de ser reconhecidos, querem pular, acham que não, eu não quero ser pastor, porque pastor é muito chato, é muito difícil ser pastor, né? Porque o alvo hoje, né, não é ser pastor, o alvo hoje, né, é ser apóstolo e depois aí, quem sabe, vice-querubim, vice-deus, e assim vai mesmo, e assim vai. E são as motivações que falam de um anseio, de uma alma ferida, e não de um propósito, não de um propósito do eterno, não de um propósito e não de um desenho dos céus. Nós precisamos viver o desenho dos céus, e esse desenho não está baseado no meu anseio, ele está baseado no que Deus quer para mim. E se eu tenho uma base errada na minha vida sobre paternidade, eu vou querer viver não pelo desenho que Deus tem, mas por aquilo que eu quero escolher. Então, eu escolho o que eu quero ser. Eu escolho se eu quero ser um ministro de louvor, eu escolho se eu quero ser uma apóstola, eu escolho se eu quero ser um pastor, eu escolho. Não, eu não escolho. Isso é o que Deus tem para mim no meu desenho, e eu preciso buscar esse desenho. Mas, queridos, eu já tinha sido ministrada sobre isso, já entendia sobre isso, mas ontem, né, eu falei, uau, é exatamente isso, né? A unção ministerial, ela só vem através do discipulado, ela não vem por
imposição de mãos, não que não possa haver uma transferência de imposição de mãos, mas uma unção colocada em bases erradas, né? Eu costumo dizer que a unção ela é como um fermento ou um adubo na terra. Tudo que está em mim, quando a unção vem, é colocado para fora, é jogado para fora, é potencializado na minha vida. E aí todos vão ver os meus frutos, e os meus frutos não podem ser frutos de uma pessoa com motivações erradas. Por que que nessa geração nós vemos muitos líderes caindo, muitas pessoas, né, feridas, e não que nós na verdade, queridos, não é que nós não podemos ser feridos. A qualquer momento nós podemos ser abatidos numa guerra. Mas quando nós temos a nossa identidade resolvida, né, isso nos dá uma arma poderosa, né, ou seja, nós temos uma arma poderosa para não ficarmos abatidos, para não ficarmos paralisados, mas para nós seguirmos adiante, porque nós seguimos adiante pela nossa identidade, ou seja, porque eu sou filha de Deus. A santificação na minha vida, né, a minha convivência com o Senhor não é porque eu sou apóstolo e tenho uma igreja, mas é porque eu sou filha. Eu preciso entender que eu sou filha. E eu preciso me relacionar com o meu pai como filha dele. E não buscar a ele por uma responsabilidade ministerial. E quantos de nós buscamos a Deus porque temos uma responsabilidade ministerial? Porque temos uma função ministerial que precisamos, que exige de nós uma busca, mas nós sabemos que o nosso coração está colocado em bases erradas. Não buscamos o Senhor pelo prazer de buscá-lo, pelo prazer de ser filhos dele, pelo reconhecimento de que eu sou filha. Muitos de nós buscamos o Senhor. Eu preciso buscar a Deus porque eu tenho muitas pessoas para dar de comer. Muitas pessoas para apacentar, e eu preciso buscar a Deus. Não, eu preciso buscar a Deus porque eu sou filha dele. Eu preciso buscar a Deus porque eu tenho sede e fome de justiça. Eu preciso buscar a Deus porque o relacionamento dele é muito mais importante na minha vida do que qualquer outra coisa, qualquer função ministerial. Não que nós vamos aí desprezar, né? Não, porque a palavra fala que feliz é aquele que almeja o episcopado, ou feliz é aquele que quer, que entra no governo, né? Que entra nesse contexto de governar, né? E não é isso, mas é as motivações, queridos. Mas é a pessoa, quem eu sou, de fato, né? Longe, quando eu estou despida, né, desse cargo, dessa função, o que sobra de mim? O que sobra de mim quando eu estou longe da minha função ministerial? E eu estou falando isso aqui numa rede onde nós temos muitos apóstolos, a maioria de nós, ou eu posso dizer que todos são líderes, né? A maioria exerce uma função, um cargo de governo, né? A maioria são pastores e mestres, profetas, apóstolos aqui. E a minha pergunta para nós hoje, como ministro do Evangelho, é: o que sobra de nós quando nós estamos longe dessa função? Quando nós estamos longe do altar, o que sobra de nós? Será que sobra um relacionamento com Deus na base de filiação? Né? Ou será que quando nós estamos longe dos holofotes, dos olhos das pessoas, dos olhos dos filhos, né? Nós ainda continuamos a ser pessoas mundanas, pessoas feridas, pessoas infelizes, sabe? Uma das coisas que
traz muita felicidade. Eu posso testemunhar isso, é a paternidade. E eu sempre falo, né? Só sabe que é um pai quem tem um pai. Nessa geração, queridos, é tempo de nós termos, ou de nós sermos filhos, e manifestar essa identidade de filhos de Deus aqui na terra, se deixando cuidar e pastorear por um pai, se deixando ser ativados por um pai terreno. O nosso relacionamento com o nosso pai fala muito de quem nós somos, né? Eu costumo, sempre que eu tenho alguma questão para resolver, né? Depois dessa base maligna que foi tirada da minha vida, né? Eu não tenho mais nada para esconder do meu pai. Eu estou dizendo do meu pai terreno. Sempre que o meu coração tem algum questionamento, a primeira pessoa que eu procuro é o meu pai terreno, é o AP Éder, para colocar, para expor meu coração para ele. Eu não tenho nenhuma desconfiança ou nenhuma dúvida de que eu posso expor meu coração para o meu pai. Sabe, queridos? Não porque o meu pai é eu, assim, na minha visão, né, como filha, é o pai mais maravilhoso que possa existir. Inclusive, na estação passada, né, quando ele coloca lá as perguntas, né, sobre a paternidade, e ele fala, olha, aqueles que quiserem sair, não querem mais continuar debaixo da paternidade, ele sempre coloca isso, e eu sempre vou no privado e falo com ele, né, pai, eu tô aqui, e eu exponho o meu coração para ele, porque eu sei, querido, eu não posso expor meu coração e andar na individualidade com Deus, né, por causa de desconfianças. E se eu for contar para vocês o meu histórico de paternidade, eu não teria nenhuma razão para confiar no meu pai. Mas se tem uma coisa que eu me deixei tratar, foi essa questão de paternidade. E o meu coração é como se ele não tivesse nenhum resquício de orfandade, porque eu fui órfã, né? Eu andei na orfandade por muito tempo. E o Senhor, ele desconstruiu essas bases na minha vida através do AP Éder, né? Eu me deixei ser desconstruída e reconstruída novamente. Sabe, queridos? E o ministério, né? Eu percebo assim o quanto de motivações erradas o Senhor tirou do meu coração quando eu resolvi essa base. Quando essa base na minha vida foi desconstruída e reconstruída na verdade, né? Na verdade do Evangelho. Sempre quando por muito tempo, quando eu ainda era líder na igreja, eu confundia a minha identidade. Eu achava que a minha identidade, né, que eu não tinha uma outra identidade fora do ministério. Então, quando eu estava longe da minha função na igreja, eu não era ninguém. Eu não me sentia nada. Eu não me sentia ninguém. Eu era totalmente perdida nas minhas emoções.
perdida na minha vida, longe de Deus. E quando o Senhor tratou isso comigo, né? E até as pessoas perguntam, né? Ah, você é pastora? Não, eu tenho uma função de pastora, mas a minha identidade como pessoa, eu sou a Cris, eu sou a Cristiane. Mas eu tenho muito amor e prazer em ser em fazer essa função no reino do Senhor, em levar o evangelho. Mas eu sou filha de Deus. Nós não podemos, queridos, dentro do contexto da igreja, nos perder. E muitos se perdem. Muitos, por falta de um bom discipulado, se perdem no reino. E aí o apóstolo Paulo nos dá um fundamento tremendo que ele falou para Timóteo: Timóteo, cuidado para você não ganhar muitos e perder a você mesmo. Cuidado para você não ganhar muitos e vir a se perder. E a minha pergunta para você nessa manhã é: quando você está longe da sua função, quem é você, o que sobra de você? Será que sobra uma pessoa afundada em mágoas, afundada em depressão, afundada, né, em descontentamento, afundada em tantas coisas, queridos? E o que vai resolver isso nas nossas vidas, e eu posso dizer com toda a convicção do meu coração, o que vai resolver isso na sua vida é o fundamento de uma paternidade de Deus e de uma paternidade terrena. Amém? Amém, queridos? Então, é essa palavra que eu deixo para você nessa manhã. E que o Senhor possa nos conduzir nesse caminho de verdade. Que o Senhor possa nos conduzir a esse caminho mais fácil, eu posso dizer até mais fácil. Porque que eu vejo, o que nós podemos ver na igreja de Atos, a perseguição que eles passavam, né? Quando eu olho para Pedro, né, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e ele pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo. Então, o que é a perseguição nas nossas vidas, de algum modo, quando nós temos uma identidade resolvida e sabemos quem nós somos? Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que o Senhor possa mover o seu coração a essa paternidade, que o Senhor possa mover o seu coração a esse lugar seguro. Você tem um pai, você tem um lugar seguro que você pode se esconder como filho, que você pode se deixar preencher as suas lacunas, os seus anseios em Deus. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vemos que realmente mergulhar no amor do Pai define a nossa identidade, né? Que o Senhor abençoe cada um de vocês e que seja próspero os teus dias. Obrigado, AP. Deus abençoe e que essa palavra possa encontrar sempre um coração disposto a ser transformado. É que essa palavra entre como uma espada cortante aí, cortando toda orfandade do nosso coração. Que o Senhor abençoe, fiquem com Deus, uma ótima sexta. Shalom, shalom.